pessoal, tudo bem com todos? Sejam bem-vindos aqui no canal do Centro Espírita Santo Agostinho, Sinal Verde. Hoje nós vamos falar sobre a prece, né? A prece, nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, usamos também o Livro dos Espíritos e Missionários da Luz, que é um livro do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Bom, em Mateus capítulo 6, versículo do 5 ao 8, Jesus fala: e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e, fechada a porta, ora a teu Pai em secreto. E teu Pai, em secreto, que vê o que se passa, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vos lhe peçais. Isso está em Mateus, né? Capítulo 6, versículo do 5 ao 8. Então vamos estudar essa máxima de Jesus, como a doutrina espírita nos orienta. O que é prece? O que é a prece? A prece é a conexão da pessoa com a força criadora que é Deus. Essa é a prece. Mas a prece tem que ser sincera, do fundo do coração, não pode ser supérfluo, não pode ser superficial. A prece é o sentimento, quando você põe o sentimento naquelas palavras, né? E não precisa ter palavras bonitas, né? Porque Deus sabe tudo o que vai no nosso coração. Não precisamos decorar nada, precisamos só falar do fundo do coração, né? E não precisa repetir e repetir e repetir, porque quando repetimos muito, o cérebro automaticamente, né? O cérebro põe no automático, né? E você já não está mais com o sentimento, o seu pensamento já vai longe, né? E o sentimento já não está mais ali. Então, não precisa repetir tanto, né? Deus, que é bondade, justiça e amor, sabe tudo, todas as nossas necessidades. E com 2 ou 3 palavras, já fazemos a prece. É o que nos orienta a doutrina espírita, né? Então, vamos lembrar o que disse o mestre. Entra em vosso aposento e, fechada a porta em secreto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, se você se encontra numa situação que você precisa resolver, uma situação no emprego, na família, ou alguma coisa, que está aquele burburinho, aquele falatório, você precisa achar uma solução para aquilo, qualquer coisa assim. Se afasta mentalmente daquilo. Se afasta, eleva o seu pensamento a Deus e faz a prece. Isso é, entra em teu aposento e, fechada a porta, fecha a sua mente
pelas coisas exteriores. Eleva seu pensamento e faz a prece. O que é a prece? É a conexão. Já está feita a conexão quando você pensa. E aí você pede, socorre-me, Senhor. Não precisa mais do que isso. E a prece está feita. Porque toda vez que elevamos nosso pensamento a Ele e convergemos a nossa vontade nessa direção, Ele está presente. É feita a conexão divina. E esse é um momento maravilhoso, que não temos ideia do quão importante é. E não raro a resposta vem. Às vezes vem por uma pessoa que está lá, lê uma palavra, ou uma ideia que você teve na hora, ou uma palavra, qualquer coisa. E aí falamos assim, ai, que sorte que tive essa ideia. Ai, que sorte que falei tal coisa. Ai, senão a situação ia parar. Ia piorar. Ai, que sorte que fulano falou tal coisa. Não é sorte. Já esquecemos que nós fizemos a prece. Em vez de sorte, deveríamos de novo entrar em nosso aposento, fechar a porta, quer dizer, elevar nosso pensamento a Deus e agradecer. Obrigado, Senhor. Socorreste-me quando eu precisei. Isso sim. Mas esquecemos. Que sorte. Não é sorte, né? Jesus nos ensina a não falar muito, porque os pais sabem das nossas necessidades. Então perguntamos assim, por que então eu tenho que pedir? Ele já sabe tudo que eu preciso? Por que eu tenho que pedir? Porque temos ainda muito em nosso íntimo do orgulho, do egoísmo, e temos que exercitar a humildade. E a prece nos ensina a humildade. Temos que entender que somos ainda muito pequenos. Temos que praticar muito a humildade. Jesus, o espírito mais puro que tivemos aqui na Terra, fazia a prece. Praticava a humildade em todos os momentos, né? Pedia ao Pai. Né? Isso é a prática da humildade. No livro Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, psicografia do Chico, o instrutor Alexandre diz: a prece traça fronteiras vibratórias. A prece é um antídoto poderoso contra os males. Não temos ideia do instrumento que temos na mão, que é a prece. Né? Ela consola, ela nos dá força, ilumina, nos conecta com o divino. Né? Na questão 658 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade: a prece é agradável a Deus? E a espiritualidade responde: a prece é agradável a Deus quando dita com fé, fervor e sinceridade. Não acreditais que Ele, Deus, não vai se enganar. Deus não vai se enganar. Pela prece do homem fútil, né? Orgulhoso e egoísta, a menos que signifique da sua parte um ato sincero de arrependimento e verdadeira humildade. Porque, um exemplo,
uma pessoa te prejudica e reconhece que te prejudicou. E vem e pede desculpas. Tudo bem, não tem problema, né? Fica tudo certo. E dali um pouco ela te prejudica de novo. E pede desculpas de novo. Quer dizer, quando você reconhece um erro, é porque você aprendeu aquele erro. Você sabe que aquilo não pode se repetir. Aquilo foi um erro, não é? Então você não vai repetir. Porque se você repetir, é porque você não aprendeu, não é isso? E é a mesma coisa a prece, né? Você está lá pedindo naquela hora de aflição para Deus aquilo que você precisa e Deus olha para você, né? Assim, falando na nossa linguagem, e te atende, e dali um pouco você está de novo não observando as leis dele, não procurando se melhorar, e dali um pouco você está de novo pedindo, né? Então, pedir, sempre temos que pedir, porque precisamos pedir, mas temos que aprender as coisas. Deus já nos deu a inteligência, a razão. Precisamos saber o que fazer com nossa ação, porque toda ação tem uma reação. E sabemos que aquilo que estamos fazendo hoje, amanhã vai ter uma reação e queremos que seja boa ou ruim, né? Se queremos que seja boa, observemos as leis divinas, que são imutáveis, né? Então, Deus sabe o que vai no nosso coração. A prece é uma adoração, né? Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em contato com ele, né? Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar a Deus, pedir e agradecer. Isso está na questão 659 do Livro dos Espíritos. A prece que Jesus nos ensinou começa com louvor ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Isso é um louvor ao Pai. Pedir, precisamos saber o que pedir também, porque só pedimos coisas materiais, né? Coisas materiais são coisas que precisamos para viver aqui nesse mundo. E temos que entender que somos espíritos imortais, né? Coisas materiais, já temos a razão, a inteligência, para que a gente possa ir lutando e adquirindo. Precisamos mais das coisas espiritual. A nossa prece, na realidade, deveria ser diferente do que aquela que nós fazemos. Senhor, dai-me forças, dai-me condições de suportar os desafios que se apresentam, de modo que aos poucos eu vá construindo em mim os bons sentimentos. Quer dizer, procurar se melhorar na parte espiritual. Estamos aqui em fase transitória, né? Nosso lar não é aqui, é do outro lado, né? E agradecimento. Agradecer realmente por tudo, pelo nosso conforto material, pelas condições que nós temos de trabalhar, de ter todo esse conforto, né? Que prezamos tanto, não é isso? Agradecer
pelo aprendizado, pela oportunidade de estarmos aqui nessa terra, aqui rodeado daqueles irmãos que nos são necessários, dos nossos filhos, do nosso marido, nossos pais e irmãos consanguíneos. São necessários, amigos, vizinhos, todos são necessários para nós. E nós somos necessários para ele. Veja a nossa importância, né? Então, precisamos apurar a nossa percepção para saber, para entender, para ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus dizia, né? Porque nem tudo o que pedimos, não, às vezes falamos assim, ai, eu peço, mas parece que Deus não me ouve. Está pedindo corretamente? Ou muitas vezes pensamos que aquilo que pedimos numa prece em aflição é bom para nós, porque nós estamos vendo e enxergando no imediato, né? Nós não enxergamos longe, nós enxergamos aqui, agora. E Deus não. Deus está enxergando a eternidade, sabendo que somos espíritos imortais. Será que aquilo que achamos que é bom para nós hoje realmente é bom? Né? Então, por isso a gente acha que Deus não ouviu nossa prece. Muitas vezes não é aquilo que é bom para nós. Nesse momento é que nós temos que ter a fé, a confiança. Se Ele não nos deu, é porque não é bom para nós. Porque quando que a gente, um pai, nega alguma coisa para um filho, não nega se ele pode, se aquilo faz bem para o filho. É a mesma coisa o nosso Pai Celestial, né? Se aquilo faz bem, o Pai Celestial faz tudo para nós, não é isso? Então, tudo posso, mas nem tudo me convém, como disse sabiamente Paulo de Tarso. Foi muito sábio, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. E a prece, ela é portadora de um vigor tão forte, que muda qualquer estrutura. Então, esse instrumento que temos na mão nos ajuda muito, mas ela tem que vir aqui, do fundo do coração, né? É o sentimento que chega até o Pai, né? Então, orar para nos apaziguar. Obrigada a todos.